Bem, hoje é um dia importante, dia 5 de dezembro, vai ter uma reunião importante na sociedade rural brasileira e do departamento conhecido como Rural Jovem. São os rapazes aí que estão injetando juventude, digamos assim, na sociedade rural. E, enfim, acho que até o final do mês, se eu não me engano, o novo presidente da Rural, que já esteve aqui, ele ainda não foi, acho que oficializado, mas acho que já até foi oficializado. É o Gustavo de Junqueira, da tradicional família Junqueira. Hoje eu vou conversar então com o diretor da Rural Jovem, que vocês já conhecem, já esteve aqui no programa, que é o Bento Mineiro. Bom dia, doutor Bento. Bom dia, né? Já não almoçou, né? Bom dia, então. Bom dia, Hash. Bom dia aos amigos. A minha primeira pergunta, Bento, é para você usar os seus conhecimentos sociológicos. Sim. Existe alguma explicação para o fato, além da ignorância? A ignorância eu já sei, tá? Uhum. Para o fato da sociedade brasileira que vive nas cidades desconhecerem e não terem o verdadeiro respeito que deveria ter pelos homens que produzem alimento, os agricultores brasileiros. Tem alguma explicação científica além da ignorância? Científica. Eu acho que a grande causa desse desconhecimento foi uma batalha da comunicação que nós perdemos nesses últimos 30 anos. Nesses últimos 30 anos, a agricultura e a pecuária avançaram a números absurdos. E nós tendemos a acreditar que nós estávamos trabalhando e empenhados no desenvolvimento de tecnologias para melhor produtividade para chegar onde chegamos. Eu acho que por um momento a comunicação ficou em segundo plano nesse período anterior aí. E por isso nós não conseguimos, de certa forma, comunicar qual que é a realidade do agro, mesmo porque essa realidade do agro é muito nova. Não é a mesma realidade nem de 10, nem de 20 anos atrás e nem de 30. Então, acredito que estamos construindo e estabilizando essa nova agricultura mais dinâmica e, socialmente falando, a sociabilidade das pessoas no campo também acaba mudando. Então, essa sociedade do mundo rural, ela também é nova. E ela, uma vez se estabelecendo, tem que ter como prioridade saber comunicar como é que essas pessoas vivem. Porque acredito que essa falta de conhecimento aqui da cidade leva a acreditar que a vida no campo não é da qualidade que nós temos hoje, por exemplo. É um dos exemplos. Então, em suma, acredito que seja uma falta de comunicação devido a essas transformações que o agro sofreu, que o mundo rural sofreu, para ser mais abrangente. E você tem alguma sugestão para reverter esse quadro? Uma sugestão... Não, o que você gostaria de fazer? O que eu gostaria de fazer, eu acho que tem que ter um trabalho conjunto. Primeiro tem que resolver uma questão de comunicação interna do setor, ou seja, que todos os grandes atores e agentes do setor saibam conversar entre si e se unir em torno do que é transversal a todos e do que interessa a todos. Porque realmente é muito difícil fazer isso, porque é o setor mais pulverizado do mundo, né? Se você juntar os três maiores, não dá 0,001% da produção. Portanto, é muito pulverizado a atividade. Então, para poder unir todas as diferentes realidades do Brasil, que é um país continental, e juntar todos os interesses em torno dos que são transversais, não é uma tarefa fácil, mas é um desafio que nós temos, que a sociedade rural tem, aí para o futuro tentar unir o setor todo em torno de um plano de comunicação. Eu acredito que esse seria um pouco o caminho. Como fazer isso ainda não temos claro, mas a ideia é construir esse consenso e tentar promover um planejamento de comunicação e assim botar na pauta da imprensa brasileira o agro. O agro ele está na pauta da imprensa brasileira sem estratégia do nosso lado. Eu diria que nós teríamos que ter estratégia para poder comunicar e para poder estar na pauta de todos os veículos de informação. Você sabe que os americanos, Bento, os norte-americanos, por exemplo, o pessoal de soja, não é só soja, eles têm o famoso payoff lá, né, que tira 50 centavos de cada saca de soja que o produtor tem. É um dinheiro que banca tudo em relação à soja.
Eles elegem deputados, eles elegem senador com esse dinheiro, que quando estão lá no Senado defendem com unhas e dentes os interesses do setor. É um modelo, não sei se é possível fazer alguma coisa assim, mas como é que você vai juntar, digamos, não sei quantos pecuaristas tem no Brasil, 3 milhões, será que tem? Não é, é por aí. Não tem nem lugar para reunir esse pessoal, né? Quer dizer, você tem que tentar um mecanismo... E como chegar nessas pessoas, né? Mas eu acho que o primeiro trabalho é entre as entidades. Então temos que localizar, mapear as entidades e tentar chegar de forma, ou conversar com essas entidades de forma que eles entendam a vantagem de todo mundo se unir em torno do que é transversal, do que toca todo mundo. E em relação aos Estados Unidos têm historicamente uma característica de conseguir associar-se com maior facilidade, com maior organização. Tanto que quando os franceses iam descobrir qual que era aquela democracia que estava acontecendo na América, a primeira coisa que eles notaram era que os interesses eram organizados em associações. E por isso tinham mais força, os interesses chegavam ao poder. E criando uma base igualitária, de certa forma, no poder de ouvir do Estado a pessoa, porque ali havia associação. Evidente que depois, foi essa época, supunha-se que realmente aquilo ali era uma sociedade utópica, mas depois acabou mudando e as desigualdades apareceram. Mas, de certa forma, o poder de associar-se é muito forte para poder conseguir chegar aos ouvidos do poder as reivindicações de toda a população. Tem que gritar, porque o poder é surdo, né? Nós vamos a um intervalo já agora. Eu converso com o Bento Mineiro, ele é diretor da Rural Jovem e o site da Rural, se vocês quiserem, é srb.org.br. Bento, então, se eu gravei o que você falou, por exemplo, as questões de representatividade do setor, elas estão muito mais dentro do setor do que no governo. O problema é mais interno, vocês se organizarem, terem um discurso coerente, e aí o governo tem que fazer o que vocês quiserem. Tem que ouvir, sobretudo. Sim, ouvir e fazer. Não é isso? Se tiver coerência e consistência das reivindicações, que vai ter. O que você acha? Por exemplo, teve um problema que nós vivemos aqui esse ano, que é a história da criação do Concessitos, que é aquilo que nem o Consecana. Você sabe o que é porque você tem cana na tua propriedade. E o grande problema é que não tinha representatividade do produtor. Exatamente. Eu quero te dar um exemplo do que eles estão tentando para ver o que você acha. Aí juntou o Roberto Janck e mais alguns grandes produtores de laranja que produzem, digamos, 40 milhões de caixas, já que não dá para juntar todos os produtores. E essa entidade, que acho que vai chamar Unicitrus, se eu não me engano, vai falar pelos produtores. É um híbrido, mas resolve num certo sentido, não resolve? Porque por trás de tudo isso tem um poder econômico, é grana, não é? Não é grana, tem que ter grana para ser ouvido. Mas, de certa forma, eu acho que sim, resolve, mas tem que ter mais pulverização e mais capilaridade para conseguir representar de fato os produtores. Mas acredito que, no caso do Concessitrus, do cana, do Citrus, laranja. Exatamente. O caso, os produtores têm uma união e precisam ser representados. É um caso de representação do produtor, sim, e não de indústrias e etc. Portanto, sim, é válido nesse sentido de que temos que ter mais entidades que representam o produtor rural, a produção rural, que é diferente, que é um elo da cadeia, o elo fundamental e o mais fraco, de certa forma, porque ele está cercado das grandes empresas e dos outros mercados que fazem parte do agronegócio. Então, eu acho que da nossa análise aqui que a gente podia trazer era a questão do produtor rural. O produtor rural tem que ser representado. Por exemplo, a sociedade rural brasileira representa toda uma sociedade rural. Inclusive, e sobretudo, o produtor rural, que é essa figura que às vezes se confunde no meio do termo agronegócio, do qual nós temos que separá-lo para entender realmente quais são as suas reivindicações para o setor
e para a produção, para continuar produzindo ali. Na verdade, também é uma questão de equilíbrio social, ele continuar produzindo na sua terra. E dessa forma, acredito que tem que avançar no sentido de achar, encontrar os produtores rurais. A geração que hoje está no campo, boa parte não tem grande acesso às mídias, à internet, por exemplo. Então, eu acho que um esforço interessante seria conseguir entrar em contato com esses produtores e trazer eles mais para perto dessa ideia de comunicação interna. Se não conseguimos fazer com a geração que está aí, é importante que comecemos já a envolver o filho desse produtor, para que ele tenha ciência, ele já é ligado aos meios de comunicação, mas que ele tenha ciência que é importante comunicar com os outros concorrentes, se quiser que tenha. Na verdade, quando... Essa é a minha visão, né? Não sei se você pega, por exemplo, eu tenho um monte de idade, né? Por exemplo, meu sobrinho que tem 15 anos de idade, ele nunca folheou um jornal e nunca folheará. A informação para ele vem de outro lugar, vem do smartphone, vem do tablet, enfim. Esse pessoal que está no campo hoje, não é que eles não usam, alguns até usam, mas eles não têm uma familiaridade. E você consegue formar alguma coisa quando o cara está começando. Depois que virar velho, cara, nada contra os velhos. Eu, especialmente, não posso ter. E precisa colocar a importância dele de se comunicar com os concorrentes, com os Sim, concorrentes. Senão, ele aprende. Ele não está sozinho, não é? É isso. Ele aprende nesse diálogo. Nesse diálogo. O futuro, Bento, não que eu deseje mal para ninguém, muito menos para você. Mas o futuro do agronegócio aqui no Brasil tem questões altamente relevantes. Questão indígena, questão dos quilombolas, enfim, questão do sem terra. Tem grandes questões que eu acho que vocês estão perdendo também. Eu queria ouvir o que você pensa sobre isso. Eu acho que essas três questões que você pontuou, a gente pode colocar elas num só saco, que é uma questão que é preocupante para toda a sociedade brasileira, tanto meio rural quanto urbano, que é a relativização do direito de propriedade, que é disso que se trata. Que uma vez o Estado relativizando o direito de propriedade no Brasil, isso traz uma insegurança descomunal para os investidores, para todo mundo. Então é preciso ter uma definição jurídica clara e que seja respeitada pelo Estado, pelo Ministério Público, por exemplo, e que consigamos ter segurança jurídica, seja no campo, seja no mundo urbano, mas no nosso caso, sobretudo no campo, porque senão as transações ficam complicadíssimas. E nós que temos a vantagem de sermos os possíveis provedores de alimentos para o mundo no futuro, porque em 40 anos a África não consegue nos alcançar em termos de produtividade e produção. Portanto, só pode ser aqui o lugar de onde vai sair a comida. Ou a gente regulariza a questão do direito à propriedade no Brasil, ou senão nós vamos ficar para trás nessa corrida. E essa é a chance do Brasil liderar um processo, e é um processo de segurança alimentar, do qual é quase equivalente a um poder bélico, eu diria. Eu acho que é mais. É mais, porque as pessoas vivem dão um tiro, mas sem comida não vivem, né? E nem consegue dar tiro. E nem consegue se matar. Bento, nós vamos a outro intervalo. Hoje está indo rápido demais, porque vocês cortaram o tempo aí, meu Gil Luiz. Está nos conformes? Então tá, vamos ao segundo intervalo.